absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Fala, meus irmãos queridos, tudo bem com vocês? Tô gravando aqui mais um vídeo pra vocês, né, galera? A pergunta que eu quero fazer nesse vídeo pra você: é preciso ir à igreja para servir a Deus? Então, essa é uma pergunta. Muitas pessoas falam isso, né? Eu sirvo a Deus, não precisa estar na igreja para servir a Deus. Mas será que isso é bíblico? Então a gente vai estar discutindo isso aqui na palavra, nesse vídeo. Muitas pessoas dizem que não é preciso ir à igreja para servir a Deus. Daí vem a famosa frase: afastado da igreja, mas não de Deus. Isso é meio complicado, galera, porque a igreja, ela é o corpo de Cristo. E Jesus Cristo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5 diz isso: pois há um só mediador entre Deus e os homens. E só tem a gente, para estar em comunhão com Deus, a gente tem que fazer parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja, né? Mas aí você pode dizer: mas a igreja não é o templo. Correto. A igreja não é o templo, a igreja somos nós. Mas não existe igreja de uma pessoa só. A igreja é o aglomerado, né? É o ajuntamento. Então a gente vai estar vendo alguns textos aqui agora da palavra de Deus, algumas passagens, né? Mateus 18:20 diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então muitas pessoas usam essa passagem para dizer que não é preciso congregar para servir a Deus. Mas eu particularmente, eu creio que essa não é uma interpretação honesta da Bíblia. Para a gente interpretar a Bíblia da forma correta, a gente tem que examinar todo o contexto. Um pregador bíblico, ele é um pregador que ele conhece toda a Bíblia. Para mim pregar um texto de João, eu tenho que conhecer os evangelhos. Eu tenho que conhecer o Novo Testamento, eu tenho que conhecer o Antigo Testamento, eu tenho que conhecer toda a mensagem bíblica para mim pregar fielmente um texto, fazer uma argumentação. Então muitas pessoas usam esse texto, falam: não, mas a Bíblia fala onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio deles. Correto, Deus está no meio de nós. Mas será que é preciso congregar? Então vamos continuar. Aqui, ó. Um texto fora de contexto é pretexto para heresia. Por isso é necessário considerar toda a Bíblia e não fazer uma argumentação a partir de um versículo só. Foi o que eu expliquei agora, né? A gente tem que conhecer toda a palavra. Particularmente, acredito que é necessário sim a pessoa que quer servir a Deus congregar em uma igreja, um templo, né? Um ajuntamento de pessoas ali reunidas, né? O templo, na igreja. Por quê? Por que eu acredito? Porque a Bíblia ordena isso. Então a gente vai ver na Bíblia aqui, ó. O texto está lá em Hebreus 10:25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então a Bíblia ordena a pessoa congregar. A Bíblia fala: não deixe a sua congregação, porque ali que você vai receber a palavra, a edificação, entendeu? A edificação mútua do corpo. Então é uma ordenança bíblica. Um texto também do Antigo Testamento. Agora a gente vai lá no Antigo Testamento. Está lá em Êxodo 20:24. Diz assim: um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Então, onde Deus escolheu fazer celebrar a memória do nome dele hoje? Na igreja, no templo, entendeu? Da mesma forma, no Antigo Testamento era no templo.
Agora hoje é na igreja, no templo da igreja, né? Então vamos continuar aqui, ó. O Senhor disse que se o amarmos, guardaremos os seus mandamentos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Está lá em João 14:15. Então, biblicamente falando, é necessário sim estar congregando em uma igreja para servir a Deus. Então, se você quer servir a Deus da forma bíblica, da forma que está na palavra, é necessário você congregar. Entendeu? Muitas pessoas têm resistência, não quer congregar porque nós somos seres humanos, todos nós somos falhos, né? Algum falho pode falhar com... Eu posso falhar com você, você pode falhar comigo, né? Mas Deus não falha com a gente. E a gente está lá para obedecer a Deus. A Bíblia diz, 2 Timóteo 2,13, fala assim, se somos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. E a gente está na igreja ali não é por causa do líder, não é por causa do pastor, é por causa de Deus. Então a gente tem que congregar, porque Deus ordenou. E a Bíblia diz que se a gente o amar, a gente vai guardar os mandamentos, né? A gente vai se esforçar para estar congregando. Eu quero deixar uma história aqui para vocês aqui também, ó. Quero deixar um texto aqui para vocês. Aqui, ó. Muitas pessoas não valorizam a igreja. Já passaram por diversas denominações e encontram problemas onde quer que estão. Lembre-se de que nenhuma comunidade é perfeita, porque é formada por seres humanos, imperfeitos e pecadores, como você, como eu, né? Eu vou explicar, a gente somos falhos. Conta-se que um homem queria uma igreja perfeita. Com seu orgulho e soberba, julgava não haver lugar à sua altura. Quando pensou ter encontrado a igreja perfeita, tornou-se membro dela. Levou então para aquela comunidade seu orgulho e egoísmo. A comunidade, que era tão aconchegante, perdeu suas virtudes pela influência daquele homem. Aprendemos que aqueles que mais criticam são os que mais precisam de ajuda para que sejam curados em seus relacionamentos. Então, não existe igreja perfeita. Porque nós somos pecadores, somos falhos. Deus é perfeito, mas o ser humano não. Mas Deus ordenou você congregar, entendeu? E por você amar a Deus, você tem que se esforçar para congregar. Então, biblicamente falando, é necessário sim você congregar, é necessário sim você estar participando de uma igreja. Entendeu? Porque ali é o corpo de Cristo. Entendeu? A Bíblia disse, como é que você diz que ama a Deus que ama a Deus que não vê, se você não ama o seu irmão que vê, né? É lá em... Vou pegar minha Bíblia aqui, eu vou abrir o texto aqui. Lá em 1 João 4,20, se eu não me engano. Vou ler aqui para a gente. João 4,20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê, entendeu? Então a gente tem que se esforçar para congregar, mesmo que a gente tiver algum problema com alguma pessoa, a gente tem que perdoar, a Bíblia ordena a gente perdoar. E é isso, galera, biblicamente falando, é necessário sim congregar. É isso aí que eu espero ter respondido essa pergunta aí para vocês. E até o próximo vídeo, hein, galera. Fiquem com Deus. Se você gostou, deixa o like, ativa o sininho se você quiser acompanhar o conteúdo do canal. Você pode deixar sugestões de vídeo, perguntas também. E até o próximo vídeo, hein, galera. Obrigado. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei.